Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. Desde que apresentou as linhas gerais do Orçamento de Estado para 2016, não faltaram as considerações e o agitar de fantasmas por parte de alguns setores, nomeadamente o PSD e o CDS, com o receio da Europa e da reação dos mercados. Depois ainda veio a conversa do déficit estrutural. Mas nós sabemos que aquilo que esteve em causa em toda essa discussão não tinha a ver com a credibilidade do orçamento para 2016, mas sim aquilo que esteve em causa foi a credibilidade do ajustamento estrutural do anterior Governo, que apresentou a Bruxelas como estruturais medidas que eram provisórias, excepcionais e temporárias. Ou seja, o Governo anterior apresentou a Bruxelas medidas transitórias com fins estruturais. E, portanto, das duas uma, porque aqui não me parece que haja terceira via. O Governo anterior ou mentiu aos portugueses ou mentiu à Comissão Europeia, porque as medidas e os cortes ou eram transitórios ou não eram transitórios. O que não podiam ser eram as duas coisas ao mesmo tempo. O que não podiam ser era transitórias e ao mesmo tempo serem não transitórias. E se calhar por isso nós percebemos porque é que o PSD hoje diz aqui que este orçamento é tudo e o seu contrário. Pois andaram a treinar durante 4 anos e agora vêm com essa conversa para cá. Não estranha. Ao Sr. Ministro das Finanças, eu ouvi-o com toda a atenção, mas ainda assim fiquei com algumas dúvidas sobre algumas matérias e a primeira questão que eu tinha para colocar tem a ver com o seguinte. Nós viemos agora a saber que o Governo anterior fez uso de um truque, ou de uma jogada, ou até de um passo de magia, que consistiu em antecipar um volume considerável de receitas fiscais em 2015. Em causa devem estar cerca de 700 milhões de euros, uma parte em receita de IRC e outra parte em receita de IRS que o Governo anterior imputou a 2015 e que certamente vão emagrecer as receitas de 2016. Ou seja, o Governo anterior beneficiou as contas de 2015, mas de forma não estrutural. E eu creio que seria importante que o Sr. Ministro nos falasse das implicações em termos de receita para 2016 desta manobra orçamental do anterior Governo. Depois, Sr. Ministro, sobre os riscos deste orçamento. As perspectivas de crescimento económico previstas no Orçamento de Estado estão naturalmente sujeitas a um conjunto de riscos, como, de resto, todos os orçamentos e todas as previsões. E no contexto externo, a procura global é um risco importante, mas um dos riscos mais relevantes ao nível do contexto externo prende-se com eventuais desenvolvimentos menos favoráveis do crescimento global e da procura externa dirigida à economia portuguesa. Mas, para além disso, isto é, para além dos riscos ao nível do contexto externo, há também riscos no contexto interno. Refiro-me, por exemplo, à quebra acentuada do investimento dos últimos anos. Eu recordo que o investimento público dos últimos anos foi o investimento mais baixo das 2 últimas décadas e também, ao nível do investimento privado, também não se viu qualquer desenvolvimento. Ora, esta quebra acentuada do investimento, conjugado com o aumento galopante do desemprego de longa duração, poderá ou não ter efeitos negativos no produto potencial. Gostaria também, Sr. Ministro, que nos pudesse falar sobre essa matéria. E, por fim, Sr. Ministro, relativamente ao caso do Banif. Como sabemos, e como aliás o Sr. Ministro das Finanças referiu na sua intervenção inicial, a resolução do Banif provocou o impacto estimado de 1,2% do PIB, prevendo-se assim que o déficit orçamental para 2015 atinja 4,3% do PIB e, portanto, longe da meta para sairmos do procedimento de déficit excessivo. Ao Sr. Ministro, e quanto a 2016, o caso do Banif vai continuar a produzir efeitos negativos do ponto de vista orçamental? É possível hoje prever a dimensão do impacto da resolução do Banif e do seu processo nas contas de 2016? Eu gostaria que nos falasse sobre isso, porque eu creio que era importante que os portugueses também tivessem a noção da moça que a irresponsabilidade do Governo anterior lhes vai criar também em 2016, porque de facto nós estamos a falar do Banif e estamos a falar de um problema que o Governo anterior andou a esconder durante muito tempo e que andou a empurrar para a frente, no fundo utilizando aquela máxima de quem vier atrás que apaga a luz. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira.